Donald Trump volta a superar as expectativas numa eleição presidencial, vai cumprir um segundo mandato na Casa Branca. Uma semana depois das inundações em Espanha, a procura por pessoas torna-se cada vez mais dramática, com pelo menos 89 desaparecidos confirmados. Um ataque russo em Zaporizhia matou pelo menos 6 pessoas na terça-feira, outras 24 ficaram feridas depois de um incêndio ter deflagrado no local. O fabricante alemão de peças para automóveis Schaeffler e a cadeia de supermercados Auchan anunciam a eliminação de milhares de postos de trabalho por toda a Europa. Ainda se contam os últimos votos nos Estados Unidos, mas a vitória de Donald Trump já é uma realidade. Depois de uma noite eleitoral de nervos, as projeções indicam que Trump chegou ao patamar mínimo dos 270 votos no colégio eleitoral. O magnata já se declarou vencedor. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And Trump repetiu o triunfo de há 8 anos na Pensilvânia e bloqueou o caminho de Kamala Harris para a presidência. As sondagens antes da eleição indicavam grande equilíbrio entre os dois candidatos, mas Trump superou e muito as expectativas. Obteve ganhos em território tradicionalmente democrata, além de ter vencido estados cruciais como a Geórgia e a Carolina do Norte. Evitou que Harris se tornasse a primeira mulher presidente dos Estados Unidos e ganhou direito a um segundo mandato na Casa Branca. thank you very much. Thank you. The race is over and Donald Trump is back. And it looks like a bigger victory than initially anticipated, something that Donald Trump had predicted just a few days ago. For the Democrats, it's 2016 all over again. Kamala Harris was unable to keep her coalition together. She lost among white men, Latinos, African American, and blue-collar workers. Thanks to Republican gains in Congress, Trump now has a free hand to accomplish what he had promised to do, from tariffs to Ukraine. Europe should brace for the worst. Stefan Grobe, Euronews, Washington. Passou uma semana desde as devastadoras inundações em Espanha e a procura por pessoas torna-se cada vez mais dramática, com pelo menos 89 desaparecidos confirmados. Pelo menos 217 pessoas morreram, a maioria na região de Valência, mas espera-se que o número de vítimas mortais aumente. Estaban aquí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada. Y mi hermano lo arrastró y terminó cogido allí a una valla y ella no pudo salir. Ella no pudo salir y falleció. Ella con la niña. Com vontade de ajudar, milhares de voluntários saíram à rua para apoiar as equipas de busca e salvamento que chegaram de Madrid e de outras zonas de Espanha. Tú vas si quieres a una casa y le dices, perdona, ¿quieres que te ayude? Y te dicen sí, y les ayudas. Necesitan muchísima ayuda, no hay suficiente ayuda. Pues sí, tóxicos sí que es porque al final hay muchos componentes químicos, gasolina y pinturas, de todo, claro. As tropas espanholas continuam as buscas nos parques de estacionamento subterrâneos que começaram a drenar durante o fim de semana. O primeiro-ministro Pedro Sánchez também anunciou que foi aprovado um pacote de ajuda no valor de 10,6 mil milhões de euros para ajudar as vítimas. Um ataque russo a uma infraestrutura na cidade ucraniana de Zaporizhia matou pelo menos 6 pessoas na terça-feira, de acordo com o governador regional. Outras 24 pessoas ficaram feridas depois de um incêndio ter deflagrado no local. Ao final do dia, um outro ataque de um drone russo atingiu Kharkiv, danificando um edifício de apartamentos de 5 andares. A Rússia intensificou os ataques a Zaporizhia e a Kharkiv nas últimas semanas, uma vez que ambas as cidades estão situadas perto das linhas da frente.
Em Kharkiv, os ataques recentes têm visado frequentemente bairros densamente povoados. No domingo, a Rússia atacou outro bairro residencial em Kharkiv, ferindo pelo menos 15 pessoas. Esta notícia surge no momento em que 11 mil soldados norte-coreanos terão chegado às linhas da frente em Kursk, enquanto as tropas ucranianas dizem ter entrado em confronto com essas unidades pela primeira vez. Mark Rutte viajou até a Itália para reafirmar que fortalecer as capacidades de defesa dos membros europeus da NATO continua a ser uma prioridade, apelando ao aumento das despesas dos países. Neste campo, elogios para a primeira-ministra Giorgia Meloni após o anúncio italiano de investimentos de 8,2 mil milhões de euros em equipamentos militares. Mark Rutte lembrou os avanços feitos na Ucrânia e reforçou o apoio militar da aliança ao país. On Ukraine, we are establishing a new command, NATO Security Assistance and Training for Ukraine, which will become fully operational in the coming months. And we are well on our way to fulfilling our pledge to provide Ukraine with 40 billion euros of military support in 2024. We will continue to stand by Ukraine, because Ukraine's fight is our fight. Já Giorgia Meloni defendeu a necessidade di un pilar europeo na NATO. Noi sosteniamo da sempre la necessità che a pilastro nordamericano della NATO si affianchi un solido pilastro europeo. È una visione che condividiamo con il nuovo segretario generale e condividiamo il fatto che è essenziale per tutti noi lavorare a un'industria europea della difesa che sia innovativa, che sia competitiva, che sfrutti la complementarietà tra la NATO e l'Unione Europea. A primeira-ministra italiana reforçou que é preciso garantir a cooperação internacional tanto na Europa como com os aliados norte-americanos. O secretário-geral da NATO chegou à Itália depois de ter visitado a Alemanha na segunda-feira. No encontro com Olaf Scholz, Mark Rutte comprometeu-se a trabalhar com o próximo presidente dos Estados Unidos, independentemente de quem ganhar as eleições no país. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu demitiu o ministro da Defesa Yoav Gallant, evocando uma crise de confiança entre os dois. במהלך החודשים האחרונים האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות, בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. Há muito que Netanyahu e Gallant estão em desacordo sobre a campanha de Israel em Gaza e os respectivos objetivos, apesar de se terem mantido unidos nos primeiros meses do conflito. Uma tentativa anterior de demitir Gallant em março de 2023 levou a protestos generalizados nas ruas contra o primeiro-ministro israelita. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, foi agora nomeado para a pasta da defesa. São ausências de peso. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente francês Emmanuel Macron não vão participar na COP29, a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima. Uma informação apurada pela Euronews, junto de fontes da ONU. Entretanto, a Comissão Europeia também confirmou a ausência de Ursula von der Leyen. A Cimeira do Clima começa esta segunda-feira em Baku, no Azerbaijão, e prolonga-se durante quase 2 semanas. O objetivo é reavaliar a meta climática definida há 9 anos, em Paris. Na altura, quase 200 países comprometeram-se a tomar medidas para limitar o aumento da temperatura média global para níveis pré-industriais. Mas vai falar-se sobretudo de dinheiro, há mesmo quem lhe chame a COP financeira. A grande pergunta é quem vai pagar a transição climática dos países em desenvolvimento, incluindo uma possível contribuição da China. Nesta cimeira há ainda outra ausência a assinalar, o ainda presidente norte-americano Joe Biden também não vai participar. Esta terça-feira, Dubravka Šuica respondeu às perguntas dos eurodeputados, uma audiência para ser confirmada para um segundo mandato na Comissão Europeia, agora com uma nova pasta de comissária para o Mediterrâneo. A comissária diz que um dos objetivos é assinar acordos estratégicos com os países desta região, em particular com a Jordânia e com Marrocos, uma forma de impedir a chegada de migrantes irregulares. Negotiations have started with Jordan and we are aiming at Morocco. Because we have very good relationship with Morocco, and we think that these two countries can be helpful for us, but also we can help them.
Mas organizações como a Amnistia Internacional mostram céticas em relação a estes acordos. Dizem que parcerias semelhantes assinadas no passado não respeitaram os direitos dos migrantes. Unfortunately, in the past, these partnerships have focused very heavily on containment, on preventing people from reaching Europe's shores by any means possible. As I mentioned before, often without basic due diligence, without basic human rights monitoring. Without a change of course, this approach is very likely to continue, and the human rights consequences are likely to only continue to mount. Dubravka Šuica vai também ter a pasta da crise do Médio Oriente. Esta terça-feira garantiu aos eurodeputados que a União Europeia vai continuar a financiar a Agência da ONU de Apoio aos Refugiados da Palestina. Milhares de despedimentos estão a caminho de vários setores em dificuldades por toda a Europa. O fabricante alemão de peças para automóveis Schaeffler vai eliminar 4.700 postos de trabalho, principalmente na Alemanha, mas também noutras instalações na Europa. A empresa descreveu estas reduções como medidas estruturais contra a diminuição da produção automóvel na Europa e a contínua debilidade em vários setores industriais. Entretanto, a cadeia de supermercados Auchan anunciou a eliminação de mais de 2.000 postos de trabalho em França. A Auchan, uma das pioneiras dos hipermercados, muito apreciados nos anos 70, tem hoje dificuldades em obter lucros. Uma dúzia de estabelecimentos vai fechar, incluindo um supermercado e 3 hipermercados por falta de rentabilidade.